Mãe não é estado civil. Então, por que a gente ainda usa mãe solteira como se a maternidade tivesse a ver com a aliança no dedo? Porque, vamos combinar, tem muita mãe solteira com marido dentro de casa. E tem muita mãe solo que não está sozinha por falta de amor, está sozinha por falta de parceria. E hoje eu quero falar da parte forte que ninguém vê. Não a força da guerreira que jogam como elogio pra mãe, que aguenta tudo. Eu tô falando da força real, a que acontece por dentro, no seu cérebro, no seu corpo, quando você vira a base emocional de uma criança. O que uma mãe solo realmente significa? Não é sobre relacionamento, é sobre responsabilidade. É quando a maior parte da sustentação do lar, da rotina e do emocional da criança cai sobre a mãe. Você pode estar sem parceiro, com parceiro, casada, namorando. Se a conta da presença, da decisão, da estabilidade sempre cai no seu colo, você vive a experiência de uma mãe solo. E sabe qual é a parte que ninguém vê? É que você não faz tudo, você pensa tudo. Existe uma coisa que eu chamo de central de controle. A criança dorme e você continua acordada por dentro. Você está lavando louça, mas o seu cérebro está. Amanhã tem creche, tem a fruta, tem a roupa, tem remédio, tem dinheiro, tem horário, tem febre, tem a consulta. E isso, o cérebro ele faz o trabalho dele, que é prever perigo e garantir sobrevivência. Só que quando a mãe ela é a principal base, o cérebro entende assim, se eu falhar, tudo vai falhar junto. E aí nasce uma força que parece sobre-humana, mas na verdade é um mecanismo. O cérebro ele entra em um modo de proteção constante. Imagina assim, o cérebro tem dois modos. O modo casa segura e o modo sentinela no portão. No modo casa segura, relaxa, recupera energia, volta a ser pessoa. No modo sentinela, você funciona, mas não descansa. E tem muita mãe que vive tanto tempo no modo sentinela que ela esquece como é estar em modo casa segura. Você até deita, mas o corpo ele não deita junto. Agora vem uma parte importante. O corpo entrega a carga que a mãe carrega, mesmo quando ela está sorrindo. Então, alguns sinais muito comuns em mães que sustentam tudo sozinha. Fica com a mandíbula travada, como se estivesse segurando o mundo nos dentes, ombros altos, como se o corpo estivesse sempre pronto para segurar algo. Respiração curta, porque relaxar parece perigoso. Olhar que escaneia, então entra em um lugar ela já mapeia tudo. Voz firme, às vezes até mais dura, porque o corpo aprendeu que suavidade sem apoio vira vulnerabilidade. Tem mãe que nem descanso tem mãe que só tem intervalo entre as crises, e isso vira uma postura, vira tom de voz, vira jeito de andar. E sabe qual que é a parte que dói? É quando te chamam de forte pra você não ser cuidada. Agora, um pontinho delicado. Às vezes chamam você de forte do mesmo jeito que dão água pro incêndio e fala, se vira. É o elogio que vira licença pra ninguém aparecer. Ser forte não é prêmio, ser forte é consequência de não ter opção. E eu não tô romantizando isso, eu tô mostrando que uma mãe solo, ela vira uma coluna estrutural. Só que a coluna estrutural também precisa de sustentação, senão racha. E mãe solteira é um termo torto, então vamos colocar isso no lugar certo. A mãe solteira é um termo torto porque parece que a maternidade está sendo julgada pelo relacionamento. Então quer dizer que mãe solteira é aquela que está separada. Como se o problema fosse não ter um status, quando a questão real é outra. É o suporte, é a parceria, é a presença. Tem mãe casada que é mais solo do que muita mãe que mora sozinha. A superpotência verdadeira é priorizar o filho sem se apagar. Agora falando do lado forte, real, que ninguém vê. A mãe solo, ela desenvolve uma habilidade rara, que é a regulação emocional na marra. Então, mesmo com vontade de desabar, ela organiza o tom de voz. Mesmo com medo, cria estabilidade. Mesmo cansada, vira rotina. Isso é muito grande, tem um nome bonito. Você vira o porto seguro emocional de alguém. O custo escondido da força. Só que aqui vem a parte que eu preciso falar com muito respeito. A mãe ela pode estar tão ocupada sendo porto seguro que ela não percebe que ela está virando um lugar sem visita. Qual foi a última vez que alguém perguntou, e você está bem de verdade? Sem ser aquela pergunta automática que já vem com pressa. Porque o corpo da mãe muitas vezes começa a falar assim, irritação fácil, às vezes um choro preso, uma falta de paciência com coisa pequena, uma vontade de sumir por 10 minutos e voltar à pessoa. Isso não é falha de caráter, não tá sendo mãe. Não, isso é uma sobrecarga do sistema. Se você é uma mãe que tá assim, 3 frases que mudam o estado interno, tá? Não é nada motivacional, é um comando pro seu sistema nervoso. Eu posso ser forte e ainda assim precisar de apoio. O meu valor não é medido pelo quanto eu aguento sozinha. E eu não preciso merecer descanso, porque descanso é uma necessidade.
Porque quando você muda o que você autoriza em você, o corpo, ele começa a soltar. Então, se você é mãe solo, quando eu digo mãe solo, eu estou falando dentro ou fora de um relacionamento, ou se você sente solo dentro de uma casa cheia, eu quero que você guarde isso. Você não é mãe solteira, você é mãe, e mãe é função de amor, presença, responsabilidade e não de estado civil. E sim, você é forte, mas não do jeito que te fizeram acreditar. Você é forte porque constrói segurança emocional numa criança, enquanto muitas vezes falta segurança emocional pra você. E isso é gigante. Só que não deixe o mundo transformar a sua força em sentença. Força não é prisão, força é ponte. E ponte também precisa de manutenção. Se esse vídeo te representou, comenta aqui, eu entendi. E se você conhece uma mãe que vive isso, manda pra ela. Porque tem coisa que a gente só aguenta melhor quando percebe que não está doida, está sobrecarregada. Mãe não é estado civil. Tem muita mãe solteira com marido dentro de casa. Você não faz tudo, você pensa tudo.